pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade, na verdade, ao nosso curso de Pensamento Social Brasileiro, conversando um pouco sobre Caio Prado Júnior. Esse é o nome do pensador da aula de hoje, ok? Bom, o livro dele, a principal obra dele, Formação do Brasil Contemporâneo, lá de 1942, na verdade, quando ele ganha uma projeção, né? É um livro fundamental também para explicação da formação social brasileira, assim como Casa Grande Senzala, assim como Raízes do Brasil. A diferença fundamental aqui é que, sim, Sérgio Buarque de Holanda, eu tenho o pensamento weberiano como referência para o autor. Em Freire, eu tenho um referencial culturalista, né? Franz Boas é uma grande inspiração para Gilberto Freire. Caio Prado Júnior vai ter uma grande influência do marxismo, do materialismo histórico dialético para construir a sua análise. Vocês vão ver que essa questão sobre a formação do Brasil, ela é tão consolidada que mesmo por matrizes teóricas tão diferentes, a gente tem muitos pontos de encontro entre o que esses autores todos falam, né? E uma primeira similaridade já é o olhar para a colônia. Então, do mesmo modo que esses outros dois autores que nós estudamos, né, fazem, o Caio Prado também considera muito importante que nós entendamos o Brasil através da volta da colônia. É na colônia que nós vamos rastrear as continuidades do Brasil atual, né? Ele está escrevendo lá na metade do século XX, mas, enfim, podemos ter o mesmo pensamento, né? Olhando para o nosso passado, que nós entenderemos quais são os costumes, crenças, como a estrutura política e social do Brasil se constrói e quais são as continuidades e as mudanças que nós temos hoje, né? Bom, ele vai fazer uma análise do processo de colonização. Percebam, né, nessa parte da aula aqui, começa em processo, e talvez até aqui, nessa última parte das pessoas, né, percebam como ele tem uma análise bastante objetiva, bastante focada nos produtos, bastante focada no sistema de produção, na economia brasileira da época. Bom, a primeira ideia básica dele é que o europeu ele vem aqui na América para vender. Seria um desejo do colonizador enorme que ele chegasse aqui e encontrasse uma população já desenvolvida com a qual ele pudesse comerciar, com a qual ele pudesse, sem nenhum esforço, apenas esgotar a produção europeia, né? Expandir as suas relações comerciais. Esse seria o anseio inicial do colonizador. Porém, isso não acontece. Quando ele chega aqui, eles se deparam com uma cultura completamente diferente, né? Eles se deparam com pessoas, até eles pensam se são pessoas ou não durante um tempo, mas de cultura, num momento de desenvolvimento, sobre uma perspectiva positivista, né? Característica da época, diferente. Então, isso não acontece. Daí, acaba que precisam povoar. E esse povoamento, ele vai visar extrair o que não se tem lá na Europa, o que não se pode produzir na Europa. E se a gente olhar os ciclos econômicos, principalmente no caso do Brasil, a gente vai ver, por exemplo, que o açúcar ele vai ser proposto aqui porque funciona em clima quente, funciona bem em clima quente. Né? Então, eu produzo aqui o que não é possível produzir, não é possível produzir na Europa. A colonização, então, ela é registrada aqui pelo Caio Prado como algo que está em serviço do capitalismo, a serviço do capital. Lembrando que é um capital que está no seu engatinhar, está buscando ainda formas de concentração para que ele se industrialize. Então, entendamos essa fase aqui como o que Marx chama de acumulação primitiva de capital. Eu preciso transformar a natureza de uma maneira que eu consiga produzir um excedente para desenvolver o capitalismo. E é o que acaba acontecendo. A partir do processo de colonização, a gente tem a acumulação de capital na Europa para a realização da Revolução Industrial, né? Então, é bem esse momento que a gente está vivendo aqui.
Então, a própria interiorização do Brasil, ela vai se dar nesse aspecto. Eu preciso buscar o minério nas minas, eu preciso adentrar esse território, sair aqui da borda do país para buscar minério, por exemplo, uma riqueza bastante valorizada até hoje, né? E essa busca, ela vai abrindo o caminho pelo Brasil, é o caso das bandeiras, e no meio do caminho acaba-se tendo alguma cultura, como a de algodão e a de tabaco em Minas Gerais, algumas culturas acessórias a esse foco principal da busca pelo ouro. O que é fundamental aqui na leitura de Caio Prado Júnior é que a nossa produção, tudo que é produzido aqui no Brasil, tem o mercado externo como foco, né? Então, se algo é produzido e fica aqui, isso é quase que exceção. Lembrem-se lá do Pacto Colonial, que nós somos vítimas dele de algum modo, né? Vamos pensar assim. O Brasil integra o Pacto Colonial como local de produção, mas uma produção que não deve ficar aqui, não deve alimentar as pessoas que estão aqui, nem emancipar a nossa economia. Ela deve sempre ser voltada para o exterior. E aí ele vai separar 3 grandes ativos desse processo de uma economia agroexportadora, na verdade é um minério aqui, né? De uma economia exportadora, melhor dizendo, que é o açúcar, a extração dos produtos já prontos lá no norte e a mineração e o ouro. Bom, o açúcar ele vai se construir na figura, na estrutura do engenho, baseado na monocultura, com baixa tecnologia para que se tenha maximização de ganhos. Ele relata, por exemplo, diversos senhores de engenho que se negam a produzir qualquer outra coisa nas suas terras que não seja açúcar. O açúcar é o que dá dinheiro para ele, então, beleza, não vai plantar um pezinho de alface aqui na minha terra. E isso, claro, que vai gerar fome, né? Eu tenho uma produção interna com o intuito de participar do arranjo internacional da economia e não como eu disse, alimentar as pessoas que estão aqui. É privatizado, a posse da terra, começa lá com as capitanias hereditárias, enfim, a posse da terra, ela vai significar poder. Então, ter terra significa poder. Isso vai fundar o Brasil numa lógica de privatização da terra. Não é à toa que a gente até hoje tem movimento, o MST, por exemplo, que luta sobre a redistribuição da terra, que vai tentar reorganizar esse sistema que a gente está vendo aqui, criticado, né, pelo Caio Prado Júnior. Outro pilar fundamental é que esse açúcar, essa agricultura privatizada, baseada em monocultura, vai contar com o trabalho do escravo, né? O negro ele vai ser tanto um insumo de produção, no sentido de quase que um recurso, como, enfim, uma ferramenta, e ele também é produto, ele também é vendido, né? Ele também é negociado enquanto é triste dizer isso, mas quase que enquanto um animal, né? E essa é o cenário da indústria do açúcar. A mineração ela vai contribuir para a destruição ambiental, começando lá no ciclo da mineração em Minas Gerais. Todo o capital produzido vai ser exportado. O que fica aqui no Brasil é praticamente contrabando, né? Muito disso, a maior parte do capital produzido na mineração no Brasil vai para fora, vai para Portugal e depois para a Inglaterra, né? Não vai gerar riqueza local, majoritariamente, tanto que é um ciclo que se encerra, né? Um ciclo que depois vai ser superado pelo café, enfim, pela própria açúcar, depois café. É um ciclo que se encerra, gera uma urbanização, né? As cidades históricas, enfim, estão aí até hoje, geram um ciclo de urbanização, mas acaba que não contribui com o desenvolvimento de uma economia nacional, uma economia aqui para o que depois virá a ser nosso país. A extração no norte.
é uma coisa interessante porque não sofre privatização da terra, tá? Ela se coloca como retirar da natureza algo que é útil e que está ali facilmente disponível, né? O que está ali no ambiente efetivo, que tem utilidade para mim, eu vou fazer incursões na floresta, retirar ali as fibras, os frutos, e exportar isso para ganhar o dinheiro de maneira bastante simples, né? Bom, há depois um surgimento de um determinado, de um pequeno mercado interno, arcaico, e que vai se organizar para apenas fazer com que quem está aqui no Brasil, com que os brasileiros já nascendo aqui, enfim, eles apenas consigam existir, né? A agricultura se torna o mais rentável em relação à pecuária e em relação aos bens de consumo, e começam a se estabelecer algumas rotas comerciais internas de distribuição de alguns produtos dentro do Brasil para conseguir alimentar a população que está se formando aqui. Mas não é nada de iniciativa dos governantes, não é nada de iniciativa estatal, é apenas as pessoas se organizando livremente para conseguir ter um ciclo de produção de subsistência mínima. A pecuária é menos rentável que a agricultura, como a gente falou. A questão, por exemplo, de poucos matadouros que acabam acontecendo, até a distribuição de leite, ela é esparsa, né? Você não consegue ter uma grande produção de leite que vai ser distribuído, muito menos de carne, né? São poucos matadores, então nos rincões do Brasil, a caça e a produção ali, a pequena produção, vai ser o que alimenta as pessoas no sentido de proteínas, né? Bem de consumo, tijolos e telhas, muito interessante essa história, né? Começa a se produzir esses insumos básicos para que você tenha o início de um processo de urbanização. É dessa época, por exemplo, que surge aquela noção de feito nas coxas, né? No sentido de que as telhas eram feitas, moldadas na perna das pessoas, e às vezes a pessoa emagrecia, ou então trocava de pessoa de posição, as telhas não encaixavam, né? Surge nessa época. De qualquer modo, gente, essas pequenas manufaturas de coisas básicas, como, por exemplo, tijolo e telha para fazer as casas das pessoas, vão ser produzidas em 1785 por Portugal, vão ser proibidas em 1785 por Portugal, para fazer com que todo recurso que tivesse alguma manufatura, que fosse um pouco mais tecnológico, tivesse que ser importado de Portugal. Então, se vocês pegarem registros das construções dessa época, vocês vão ver que tudo vinha de Portugal. O tijolo, a telha, azulejo, né, principalmente, tudo isso vai ser importado de Portugal, e aí a gente vai ver as casas, enfim, né, dessa época, tudo feito em Portugal. Não sei se vocês já visitaram alguns lugares assim, né, São Vicente, a gente vai ver bastante isso, enfim, aqui na nossa região tem. Pessoas, como que as pessoas se organizam nessa época? Os índios, eles vão ter um movimento oscilante, uma participação oscilante, como a gente já viu, né? De início são escravizados e explorados, depois, com mudanças no governo português, pela atuação de Marquês de Pombal, eles vão passar a ser assimilados no processo de colonização. Vão ser utilizados para aumentar a população colonizável, né? Eles acabam sendo, principalmente as mulheres, como a gente já viu lá no Casa Grande Senzala, utilizados realmente como praticamente barrigas de aluguel para ocupação e fazer gente para ocupar esse espaço, né? Em 1808, quando a família real vem para o Brasil, isso já muda, porque eles declaram guerra aos tupinambás, enfim, e aí começa, a partir de 1808, o índio que estava num processo de assimilação, mesmo que, claro, não exatamente muito amigável, o índio ele vai, a partir de 1808, ser considerado sempre como uma parte, sempre como um empecilho. E esse cenário, como a gente já viu, não muda tanto desde então.
Os negros, entretanto, têm um papel diferente, eles acabam sendo mais estáveis ao longo da sua participação, né? Eles são sempre escravos, basicamente, isso não muda muito, né? Tanto escravos de produção, ali os escravos de fora, quanto escravos domésticos, aqueles que vão realizar o trabalho, por aquela questão da fuga do trabalho, que a gente também já estudou lá no Sérgio Buarque, né? O Caio Prado também vai detectar essa depreciação do trabalho, porque ele vai ser um trabalho segregado, vai ser um trabalho que é executado pelo negro. Isso vai ser bastante negativo depois para o desenvolvimento de uma economia liberal no Brasil. Talvez carreguemos isso até hoje, né? A questão que a gente está vivendo sobre o racismo é fundamentalmente uma perda enorme de dinheiro, a gente não incluir essas pessoas legitimamente, eficientemente na economia brasileira. Mas, enfim, surge então uma sociedade desigual, já no seu período final de colônia, né? Sem coesão, sem capacidade de produção própria, apenas conseguindo produzir mediado pela relação do trabalho escravo. Esse cenário todo de coisas aqui ligados à produção, ou seja, estrutural, né, vai ter um reflexo superestrutural. Um sistema administrativo forte não será produzido, né, não será produzido aqui, porque o poder local vai se construir como mais forte, né? A organização social, tanto do local e também sendo transferida para o Estado, lembrem-se como ele está se encontrando com o pensamento do Sérgio Buarque aqui, vai recair sobre a família. Essa família é uma família que está distante, né? Uma família que vai trazer muito dos costumes antigos, vai ser uma família que, por vir para cá e ficar isolada no Brasil, não se incorpora às novidades que aconteceram na Europa, não incorpora as ideias do iluminismo. E são essas famílias que vão começar a organizar, começar a governar o Estado brasileiro quando vai acabar o período colonial com a independência. Mas aí esses governantes eles vão estar ligados a um intenso processo de aristocratização, né? Governo dos melhores, governo dessa galera que traz uma tradição e não é um governo racional no sentido de estar conectado às transformações do iluminismo, né? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tem a independência e eles já se tornam uma república, e aqui isso não acontece com a gente. Uma república e democrática ainda, né? Enfim, guerra civil à parte. O Brasil se une em relações de subordinação, que a gente pode entender na relação entre senhor e escravo, mas essa relação entre senhor e escravo é tão importante que quase que todas as outras relações se processam na mesma ideia do mandatário, do obediente e dessa troca que acontece oficialmente entre o escravo e o senhor, mas essa lógica toda vai ser transferida para as relações do Brasil em geral. Daí nós temos espaço para o patriarcalismo, aparece essa palavra de novo, nós teremos espaço para a corrupção, né? O iluminismo vai chegar, mas como a gente falou, né, ele vai chegar de uma maneira bastante manca. Porque, por exemplo, o iluminismo vai acontecer, mas exclui aqueles que mais precisam da iluminação da razão, exclui os escravos, exclui os mais explorados, os que são mais injustiçados racionalmente, são excluídos desse processo. Isso vai gerar uma série de problemas para o Brasil até hoje. Beleza, gente? Correria, muito obrigado pela atenção, um abraço.